A coisa que eu mais gosto aqui é a tranquilidade. Aqui é tranquilo, nós temos fruta, nós temos tudo. Cria tudo tranquilo, na paz de Deus. Tudo aqui é para nós, aqui é tudo. Só a coisa mais ruim daqui de nosso é a estrada, que nós não temos. Mas se nós tivéssemos uma estrada boa, não tinha um lugar melhor do que esse aqui nosso, não. Explicou que ia ter uma renda, que o pessoal ia receber por mês, parece que era 2.000, era 3.000 conto. Aquela família que a doasse ia ficar com a renda garantida até eles tirar. Ficar aquela empresa lá, aquela coisa lá. Só que nós não aceitamos, não. E eles falaram quanto tempo eles queriam ficar na terra? Não falaram, não. Que era um contrato passado no cartório, aí nós não quisemos porque talvez eles queriam até demais e logo... Tem muitas coisas que o pessoal daqui é enganado. O pessoal oferece e depois eles tapeiam e pronto, depois quer tomar pulso. A nossa comunidade é uma comunidade muito boa, mas muito carente. As famílias é tudo baixa renda. Aí de repente chega os representantes da energia eólica, na qual fala pra gente que vão instalar umas torres e que alguns produtores vão ganhar R$6.000 mensalmente. Qual o agricultor, o produtor, que não vai ficar deslumbrado, né? Vai dizer, nossa, eu fiquei milionário. Assina o contrato sem saber ler, porque a maioria são analfabetos ou semi-analfabetos. E os que sabem ler, que foi o meu caso, eu disse, nossa, chega o dia da feira, a gente não tem dinheiro nem para comprar 1 quilo de carne. E aí passar a ganhar R$6.000, já meti a caneta. A partir desse sigilo, você tem contratos que de prazo indeterminado, o arrendante da terra não pode desistir, mas o arrendatário pode desistir. Tem contratos em que eles são automaticamente renovados e que acaba se tornando uma venda da terra, na verdade, porque a terra nunca mais vai ser daquela família nem dos seus sucessores, né? Tem contratos que estipulam pagamento para advogados que fazem intermediação dos negócios. Há contratos em que está estipulado que a pessoa não pode fazer o planejamento do uso da sua terra de acordo com as suas necessidades. Não pode escolher sequer o que vai plantar. Tem que submeter ao arrendatário o planejamento da produção. Creio que se tivesse uma liberdade maior, uma abertura maior, se esses contratos fossem discutidos democraticamente, não se teria um conjunto de problemas que se tem. Eles chegaram aqui propondo o seguinte, eles queriam pagar 18.000 para iniciar o procedimento, né, em fase inicial, fazer o experimento. Então, para nós não foi viável, eu vi que não era viável, porque 18.000 dividido por 45 pessoas ia dar R$400 para cada uma pessoa, né? Aí então, teve gente que achou que era bom porque não estava entendendo como era o andar da carruagem, como é que funcionava. Então eu comecei a botar na cabeça deles que não era 18.000 por pessoa, era 18.000 coletivo, que isso no correr de 3 anos, né, quando ele faz experiência. Então a gente somando dá R$400 para cada um, né? Então a gente saiu fora. Então basicamente é quase uma transferência de renda da terra para as empresas. Os agricultores eles têm uma ínfima parte. O ideal é que a gente pudesse vincular isso à renda obtida pelo comércio da eletricidade. Na Espanha, por exemplo,
nós temos iniciativas em que isso é vinculado a 4% da renda dos aerogeradores. Não sei como seria isso aqui, mas o fato é que, dos termos atuais, isso é ruim para o agricultor. Eles queriam que a gente assinasse um contrato de 49 anos. Eu achei que não era viável, porque daqui a 49 anos essa minha neta aqui já está com 54 anos de idade, né? A filha minha mais nova que eu tenho, ela está com 25 anos, ela ia estar com 74 anos. Aí eu pergunto a vocês, na hora que eu assinasse um contrato com essa empresa, eu ia ser mais dono de propriedade? Não ia. Né? Quem ia questionar no futuro? O primeiro grande impacto que a gente tem é o não respeito ao modo de vida das comunidades camponesas. Então, o discurso aqui, em qualquer outro estado que vocês passarem, vai ser o mesmo. O semiárido é um lugar que não tem perspectiva. A caatinga é uma vegetação que não serve. Aqui não dá nada. Vocês não têm como viver e nem sobreviver nesse lugar, enquanto não é verdade, né? Nós estamos aqui há muitos anos, apesar das grandes secas, somos mais de 12 bilhões de pessoas vivendo no campo, ainda com uma quantidade imensa de vida, de produção. Aqui na Paraíba, a agricultura familiar e grande parte do semiárido produz 43% do que se consome na mesa do povo paraibano. Então, como é que eu digo que no semiárido a caatinga não produz nada? Esse discurso serve para que se ocupem os espaços dos territórios camponeses. E aqui, o corredor de vento passa pelas serras. As serras ainda são o nosso lugar de reserva de vida, de caatinga, reserva ecológica. Então, a gente, na Paraíba, está destruindo o que ainda existe de reserva. Eu dizia a essas pessoas que uma ave é vida, como seja a vida de uma pessoa. Você vive mais, viu? Em harmonia com a natureza. E ela não está lhe castigando, e é pouco espaço também, né? Enquanto tem tanto cidadão que toma um espaço, depois abandona e não fez nada, só devastou o meio ambiente. E é como eu estou falando, os governos precisam ver esse lado, de que o meio ambiente está cada vez mais se acabando, né? Então mais tarde a gente pagará por isso.